Inserir uma pequena imagem no meio de um texto em um documento criado com o Microsoft Word 2010 em português. Ao inserir a imagem, o texto não a contornou como queria. Para que o texto contorne a imagem, mantendo seu curso com a imagem selecionada, Juliana deverá, a partir da guia Formatar, clicar em letra A, alinhamento, contornar imagem, letra B, quebra de texto automática, contornar imagem, letra C, posição, contornar imagem, letra D, posição alinhado com o texto e a letra E, quebra de texto automática, próximo. Observação só que essa questão originalmente era da versão 2013 e foi adaptada para a versão 2010 com finalidade didática e educacional. Mas vamos lá resolver a questão passo a passo. Olha só, vamos imaginar a seguinte situação para imitar ali o que a questão pede. Eu vou diminuir um pouquinho o nível do zoom para vocês enxergarem aqui que eu vou digitar um determinado texto em alguns parágrafos aqui do meu Word 2010, que é o que eu estou fazendo agora. Vou botar ali um ponto final, digitar ali um segundo parágrafo e agora eu gostaria de colocar uma imagem nesse meu documento. Por exemplo, eu tentaria colocar uma imagem bem aqui, logo depois do nosso primeiro parágrafo. Se nesse momento eu clicar na guia Inserir do Word 2010, escolher Imagem, aparece então uma caixa de diálogo onde eu escolho qualquer imagem e peço para inserir. A única coisa que eu vou perceber assim que ele fizer o procedimento agora de inserção de imagem, que ele já está fazendo, está aí, é que se eu for, por exemplo, diminuir essa imagem e perceber a relação dela com o texto, observa que à medida que eu posiciono a imagem em algum local, o texto ou fica acima ou fica embaixo da imagem. Percebe ali, ó, a imagem não fica exatamente o texto contornando esta imagem como a questão pediu. Para isso, para que o texto contorne a imagem, basta selecionar a imagem, que é o que eu fiz agora, que o próprio Word já exibe o que a gente chama de ferramentas de imagem com uma guia Formatar ativada. Dentro dessa guia Formatar, nós vamos clicar no botão Quebra de Texto Automática e dentro do botão Quebra de Texto Automática tem várias opções. Uma delas se chama Próximo, a outra se chama Quadrado, Através, Superior, atrás do texto, em frente ao texto. Eu posso escolhendo, ó, atrás do texto, a imagem fica atrás do texto, em frente ao texto, obviamente fica em frente. Se for quadrado, fica com um quadrado contornando. Se for próximo, é um quadrado, só que o texto fica muito próximo. E eu vou escolher essa opção sim, ó. Vou escolher próximo, e aí percebe que à medida que eu desloco a imagem, o texto fica sempre contornando essa imagem muito próximo. Vou colocar aqui nessa posição para vocês enxergarem melhor e até diminuir um pouquinho a imagem, ó. À medida que eu vou diminuindo ou aumentando a imagem, percebe que o texto vai ficando sempre contornando essa imagem muito próximo. Então, voltando para a questão, quando ele dizia, né, para que o texto contorne a imagem mantendo seu curso com a imagem selecionada, Juliana deverá, a partir da guia Formatar, que apareceu lá nas ferramentas de imagem, clicar em Quebra de Texto Automática e escolher a opção Próximo, que era a única opção. Poderia ser Quebra de Texto Automática e a opção Quadrado. E aí tinha a outra opção, além de próximo, a opção quadrado também contornaria a imagem. Só que a opção quadrado não tem aqui nas alternativas. A única plausível aqui de resposta, então, é quebra de texto automática e a opção próximo, que realiza essa operação, aqui demonstrado, então, na nossa letra E de Equador como gabarito e a resposta correta para essa questão.